Esse aqui é o Chevrolet Spark. É a opção elétrica mais em conta da marca com a gravatinha. Mas será que é uma boa opção? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te contar todos os detalhes desse carro. Vou te mostrar se ele é ou não uma opção racional em frente a essa quantidade enorme de chineses que a gente tem no mercado hoje. Então, se você quer descobrir tudo sobre esse carro aqui, vem comigo, vou te contar agora. E aí, tá pronto para descobrir tudo que você precisa saber a respeito do Spark LV? Então, já se inscreve aqui no canal, viu? Ativa o sininho das notificações, assim você vai ser avisado quando tiver outros vídeos como esse por aqui. E não esquece de deixar o seu like para valorizar o nosso trabalho, assim outras pessoas que também querem saber tudo sobre o Spark LV vão chegar a esse vídeo aqui. Olha, eu vou começar mostrando a dianteira desse carro. E o que chama atenção é esse formato mais quadradinho, né? Um quadradinho com arestas arredondadas, algo semelhante ao que a Fiat fez com o novo Uno lá por 2010. Os faróis têm esse formato quadradinho aqui, arredondado na extremidade. A grade, ela complementa aqui o design dos faróis, ela é toda preta, né? Fechada em preto brilhante e também chega ao outro farol. O capô, ele tem algumas linhas aqui que tentam deixar esse carro com um aspecto um pouquinho mais musculoso. É um design bem interessante, viu? Eu confesso que é um design cativante. A gente sabe que o nome Spark, por exemplo, já vem de outras eras com a questão de design com a personalidade bem própria. E o Spark LV segue essa linha aí, embora não tenha nada a ver com aquele Spark original. Para-choques em preto fosco, né? Essa parte inferior, embora essa parte superior aqui seja na cor da carroceria, com esse aplique num cinza mais claro e a placa ao centro. E o que a gente pode reparar aqui, inclusive, é que na parte inferior tem uma pequena grade e aqui tem uma câmerazinha. Essa é a dianteira. Vamos ver a lateral? Aqui a gente já percebe, por exemplo, as rodas quase na extremidade da dianteira, né? As rodas, inclusive, são de 16 polegadas, calçadas com pneus 205/60, pneus Linglong, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho em dirigibilidade. A gente consegue notar também a carroceria em 2 tons. O retrovisor guarda características aí das duas partes da carroceria, né? Com essa parte em preto brilhante e a capinha em azul. E o restante da carroceria nesse belíssimo tom azul. Aliás, eu confesso que eu prefiro muito mais esse tom de azul do que aquele azul clarinho. E você, se prefere esse azul mais escuro ou aquele azul mais claro? Fala aqui embaixo nos comentários. Na porta, Spark LV identificando o modelo. E a gente consegue notar também as molduras aqui dos paralamas, que são um pouquinho pronunciados, né, para tentar deixar ele com um aspecto um pouquinho mais musculoso. As portas sem tantos vincos e a parte inferior com a barra de proteção, né, seguindo aqui, e esse apliquezinho cromado, para dar um ar um pouquinho mais sofisticado. Uma coisa que me chama a atenção é a coluna traseira. Não tem janela por aqui, tá? Ela é uma coluna bem grande. Essa aqui é a lateral, que ainda conta com esse rack de teto, para dar um aspecto mais interessante. O que você acha da lateral desse carro? Vamos ver a traseira? Vem comigo. E bom, aqui na traseira a gente já nota que esse carro tem um design realmente bem peculiar, né? Bem diferente de tudo que a gente já viu, como por exemplo as lanternas bem pequenininhas aqui, que são interligadas por essa faixa onde fica inclusive a abertura do porta-malas, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Ele é bem quadradinho, né? Bem diferente mesmo. A gente vê aqui uma janela traseira, um vidro bem amplo, mas o campo de visão mesmo ele está centralizado por aqui. Versão Active seguindo a identidade da Chevrolet e Spark LV do lado inferior esquerdo aqui, né, na tampa. Para-choques, parte dele na cor da carroceria e parte em plásticos foscos aqui de preto e cinza com a placa alojada por aqui, seguindo exatamente a mesma receita que a gente já viu lá na dianteira. Bom, por fora tá visto. Vamos dar uma olhadinha no interior dele? Chegando aqui ao interior do Spark LV, vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção de uma forma muito positiva aqui foi o acabamento. Volante muito bem acabado, com um couro de boa qualidade, as costuras. Uma coisa que eu gostei foram os controles aqui do volante. Isso aqui, para quem jogou videogame ali nos anos 90, vai se lembrar, né? Vai ter uma pegada meio retrô para quem jogava ali o seu Nintendo, o seu Mega Drive. Isso aqui é muito legal, de verdade. E tem um fundo aqui simulando uma fibra de carbono. Legal. Só achei o aro do volante um pouquinho fininho, poderia ser um pouquinho mais grosso. Soft touch nessa parte superior.
nessa parte intermediária também, e aqui na parte de baixo é plástico, mas um plástico de uma qualidade boa, bem encaixado, sem rebarbas. No console central, o que você vê é um console aqui acolchoado, né, com couro, 2 porta-copos. Só achei ele um pouquinho estreitinho, mas para questão de dimensão do carro, tá legal. Acabamento do painel de porta é excelente, né, com o couro nessa parte superior, aqui na parte intermediária e também no apoia-braço, os controles dos vidros, retrovisores, trava e destrava de porta e também aquela trava do vidro traseiro estão aqui, todos à mão. Acabamento dos bancos, um couro de qualidade boa, eu gostei também. Confesso que eu achei o assento um pouquinho curto. Agora uma coisa que me chamou a atenção em termos de ergonomia, mas chamou a atenção de uma forma não muito boa, é essa parte inferior aqui, viu? Aqui tem um porta-trecos, aqui tem o outro e aqui tá a entrada USB. Esse carro só vai espelhar o seu Android Auto, o seu Apple CarPlay por cabo. E detalhe, é uma entrada USB tipo A. Quem tiver um aparelho mais moderno com cabo USB-C vai precisar de um adaptador aqui. E olha, eu confesso que eu achei aqui uma rebarbazinha nesse acabamento, faltou esse pequeno detalhe aqui. O painel em geral é muito bom, mas esse detalhe desse console central, além da posição ruim, deu uma prejudicada no acabamento aqui. Já falando de infotenimento, né? A gente tem uma central multimídia, uma tela pequena, diante do que a gente vê hoje no mercado. Quadro de instrumentos é uma tela digital aqui também, atrás do volante. O volante, inclusive, ele só tem regulagem de altura, tá? Ele não tem regulagem de profundidade não. Outro alerta. Mas uma das coisas que eu gosto do acabamento, colunas e teto em preto. Legal. Falando de infotenimento, faltou o espelhamento sem cabo por aqui, né? Sem fio. Por Bluetooth é o ideal. A Geely, por exemplo, não tinha no X2, mas com uma atualização passou a ter o espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay. Mas enfim, a gente sabe que essa questão do infotenimento pegou. Tem carregador sem fio? Tem carregador sem fio? Também não tem. Qualidade do som, mediana para boa. O infotenimento ele tem o básico, né? Mas faltou um pouquinho mais de atenção por aqui. Já que a gente está falando da multimídia, vamos lá. Ela tem algumas funções aqui concentradas na tela. O ar-condicionado ele pode ser controlado por aqui, pode ser controlado por esses botões aqui no painel também. Só que aquela função de, por exemplo, você recircular o ar ou vir o ar de fora é só aqui na tela mesmo. Mesmo assim, é uma opção interessante. Em termos de acabamento, ele vai te entregar um refinamento legal, mas pecou em infotenimento aqui na dianteira. Já falamos do cockpit aqui na dianteira. Vamos falar do espaço interno? Vem comigo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Estou aqui no banco traseiro e o banco dianteiro está regulado para mim. Vou até arrumar o encosto de cabeça aqui para eu sentar na posição correta. E bom, o que eu tenho é um espaço interno bom. Tem um palmo aqui do meu joelho até o banco dianteiro. Eu não sou tão alto, tenho 1,73 m, estou longe de ser considerado alto. Uma coisa que me chamou a atenção é a posição do assoalho traseiro. Ele é bem alto. E ele é plano. Esse assoalho alto é justamente por conta da bateria aqui embaixo. Eu confesso que eu fico com os joelhos um pouquinho mais flexionados do que eu acho que eles deveriam estar. Prejudica? Não. É só uma questão de ergonomia mesmo, de como você se sente aqui. Passageiro central. Em tese, nem tem passageiro central. Por quê? Porque nós temos apenas 2 conectores fêmea aqui para o cinto de segurança. Ele é um carro que foi pensado para 4 passageiros. Sem dúvidas é um ponto de observação aqui no Spark UV. No console central ainda tem um porta-trecos por aqui e uma entrada USB bem escondida, viu? Quase que não dá para ver. Essa é a traseira do Spark UV, o espaço interno aqui traseiro do Spark UV. Vamos falar de porta-malas? Vamos lá. E uma das coisas que já chama a atenção aqui é a particularidade da abertura dessa tampa. Lembra do EcoSport? Exatamente. A tampa ela abre lateralmente, o que vai te exigir mais espaço para você abrir essa tampa, né? Dependendo da situação, se você for estacionar de ré numa garagem que já fica de frente para uma parede, você vai precisar parar o carro um pouquinho mais para frente para conseguir abrir a tampa na totalidade. E o que a gente vê aqui são 355 litros de capacidade segundo a Chevrolet. Parece pequenininho e é, mas tem um truque aqui em que o assoalho ele é mais fundo, justamente para conseguir, né, aumentar a capacidade de carga. Nos lados aqui, alguns porta-trecos, dá para levar o carregador aqui, né,
de bateria, enfim, triângulo de sinalização. E uma coisa importante que a gente precisa falar é que esse carro aqui ele tem dimensões muito parecidas com a de um Polo, a de um HB20, de um Argo, né? Com a vantagem de ser elétrico e aproveitar muito bem o espaço, tanto interno quanto porta-malas, já que você não precisa de tanto espaço para o motor lá na frente. Então, você consegue aproveitar mais o que você tem aqui de espaço no habitáculo. Legal, né? Mas eu sei que você está curioso para saber como é que esse carro anda. E agora a gente vai falar de desempenho. Vem! Bom, chegamos aqui à dianteira para a gente falar de motorização, né? E bom, vamos lá. É um motor modesto. Esse propulsor aqui está na casa de 18,3 kgfm de torque. Mas para uma proposta urbana, ele até que responde bem. Muitos carros elétricos possuem aqui uma espécie de compartimento, né, que ajuda justamente complemento de carga, complemento do porta-malas. Mas aqui não, pelo menos aqui o que a gente vê é só o motor mesmo. E aí entra aquela questão. Existem alguns acessórios, né, para você colocar aqui e conseguir, né, aumentar a capacidade de carga. Mas vale a pena? Na concessionária custa um pouquinho caro. Bora dar uma volta? Vamos ver como é que esse carro se comporta? São 3 modos de condução, um modo voltado para economia, um modo voltado para um padrão normal, né? E também o modo esportivo. E você consegue notar a diferença entre os 3 modos. O desempenho é bom. A gente não está falando de um motor elétrico muito grande, entrega um bom desempenho em relação a esse carro aqui, viu? Chega a 100 com facilidade. A Chevrolet divulga aí um 0 a 100 na casa de 11 segundos, 11,2, salvo engano. E conseguiu na casa dos 10,7. Você vai ter um desempenho legal para a cidade, já partindo para o quesito dirigibilidade. É nas velocidades um pouquinho mais altas que você consegue perceber alguns detalhes a mais aqui no Spark LV. Você já consegue notar a suspensão, o quanto ela inclina. É muito voltada para o conforto. Pode ser que numa versão brasileira, né, o Spark deve ser fabricado aqui no Brasil, eles corrijam isso. Assim como os pneus, a gente está falando de pneus Linglong, são pneus um pouquinho ruidosos. Direção elétrica muito direta. Na menor manobra que você faz, você já nota que o carro responde. O que em algumas situações é até um pouquinho incômodo. Você faz uma manobra mínima, o carro vai e aí você puxa de volta o volante, ele já dá aquela chacoalhada. Então esse conjunto de direção elétrica que é bem responsiva, é direta, mas com a suspensão voltada muito mais para o conforto, isso faz com que ele se torne um carro meio molengão, assim, sabe? Ele dá uma chacoalhada. E ainda falando em dirigibilidade de fato, ele oferece aqui uma série de aparatos eletrônicos que em algumas situações até incomodam, como por exemplo o sistema de manutenção de faixa. Você está longe ali da extremidade da faixa e às vezes você está brigando com o sistema de manutenção que está puxando o volante ali de uma maneira até incômoda. Ele não é tão permissivo assim. Por um lado é bom, né, que mantém a sua segurança, mantém sua trajetória, mas pelo outro te tira o controle em algumas situações que ele não precisa intervir. Ele dá uma vibradinha no volante e em seguida ele puxa o volante, sabe? É bem incômodo. Também tem o controle de cruzeiro adaptativo, né? Ele tá aqui, assuma o controle do volante, mas em nenhum momento eu tô saindo, de fato. Agora, por exemplo, eu tô muito perto da faixa central. Olha, ele tá realmente bem maluco. Ele tá me puxando aqui para a faixa da esquerda sozinho. Eu tava na faixa do meio e ele simplesmente me puxou para a faixa da esquerda, sozinho. Eu decidi, né, deixar aqui o volante para que ele fizesse a trajetória dele. Ele me levou sozinho lá para a faixa da esquerda e continua aqui corrigindo a trajetória de uma maneira desnecessária. Isso aqui não tá legal. É um ponto bem crítico. Aqui você tem uma assistência que ela mais te atrapalha do que te ajuda. Ela fica me puxando para o lado esquerdo da faixa. Falha gritante da Chevrolet aqui, viu? Realmente não tá legal. Bom, desativei aqui, eu prefiro que eu mantenha o controle do que ele ficar realmente batalhando comigo aqui pelo volante. Tirando esse fato grave, a dirigibilidade desse carro é bem interessante. Só os fatos a observar essa descalibragem, vamos dizer assim, desse sistema de manutenção de faixa e do ACC, quando associados, e também
a questão da suspensão. Se a suspensão ela é muito macia, o carro chacoalha, bom, na pegada de conforto aqui, é ótima mesmo. Ela é, né, corretinha ali. No dia a dia, assim, ela não chacoalha demais. Em condições normais de trânsito, ela não chacoalha. É só realmente em curva, se você quiser, olha só como ele chacoalha. O ar-condicionado aqui é de uma única zona, ele é automático, gela muito bem. Mas uma questão que me chama a atenção aqui é isolamento acústico. A gente está falando de um carro que ele é mais altinho, então ele vai enfrentar a maior resistência do vento. E você consegue escutar o vento a 60, a 70 por hora. Consigo ouvir com muita frequência o barulho dos pneus. E aí entra justamente a questão dos pneus Ling Long. E vamos lá, a gente também está falando de um carro elétrico. Carro elétrico não tem ruído de motor, ou seja, é um ruído a menos para invadir e fazer com que o seu sentido seja aguçado de uma maneira que você consiga perceber todo o ruído que vem do lado externo, né? Mas ainda assim, é um carro confortável nesse quesito aí de ruídos, né, de uso mesmo no dia a dia. Os bancos são bem confortáveis, confesso que eu senti o assento um pouquinho curto, né? O banco do motorista tem regulagem elétrica, mas o banco ele é bem confortável mesmo. Gostei aqui da maneira que eu tô acomodado no carro, realmente muito bom. A autonomia, bom, tá aqui um negócio que para os carros elétricos ainda é algo a evoluir de fato. A autonomia é um fator a ser melhorado. E no Spark LV não é diferente. Esse carro tem uma autonomia ainda limitada, né? Uma autonomia talvez um pouquinho menor do que um carro flex 1.0 rodando no etanol. O Spark LV tá ali na média, né? Tá ali na média do segmento, da faixa de preço dele. Você vai ter essa limitação, mas para um uso diário, um uso urbano, cara, se você se planejar direitinho, dá para ter um carro elétrico. O dono desse carro aqui, que é o Fábio, meu vizinho, um grande amigo inclusive, nos cedeu o carro para avaliação. Fábio, muito obrigado. O Fábio é inscrito aqui do canal e, enfim, acompanha a gente desde 2020, desde quando a gente começou. Ele não tem carregador em casa, né? A gente mora em prédio, o prédio não tem estrutura de carregamento, mas tem carregadores ali perto de onde a gente mora. Então é uma maneira de você ali poder se adaptar. Ele deixou o carro, antes da avaliação aqui, ele deixou o carro carregando no dia anterior por volta de 1 hora. E, enfim, chegou com 100% de carga aqui. Então, se você se planejar, de repente tem carregador no seu trabalho, ou perto do seu trabalho, ou mesmo perto da sua casa, a autonomia pode ser uma barreira a ser quebrada. Depende de como você vai levar isso. Se você pega muita estrada, por exemplo, o elétrico já pode ser uma desvantagem, porque você vai ter que planejar muito bem sua viagem, você vai perder tempo de carregamento, tudo depende do seu uso. E as nossas considerações finais a respeito do Spark LV. A gente está falando de um carro estiloso, que chegou caro e que a Chevrolet entendeu isso e ajustou o preço do carro. Vamos lá, início de junho de 2026 ele custa pouca coisa mais do que um Geely EX2 na versão topo de linha, que inclusive a gente avaliou aqui no canal, se você quiser ver aqui embaixo, tá aí para você acompanhar. E enfim, é o preço que se paga pelo estilo, é um carro bem interessante, você vai ter uma assistência maior, né? A Chevrolet tem uma rede maior de concessionárias que a Geely, por exemplo, isso pode ser um ponto positivo. É você pesar o que vale ou não. É um carro com uma proposta urbana bem legal, mas que ainda precisa evoluir e talvez nessa nacionalização dele, ele evolua nesses pontos, como por exemplo a suspensão e a calibração do sistema de manutenção de faixa associada ao ACC. Gostou dessa avaliação? Deixa seu like. Gosta desse formato de vídeos? Então inscreva-se aqui no canal, manda ver no botão aqui embaixo e ativa o sininho das notificações.